Olá, 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 olá. Só tinha uma tarefa, eu só tinha uma tarefa. Pronunciar o olá num tom amistoso. Mas tudo que consegui foi dizê-lo de forma assustadora. E isso é revelador de qualquer coisa que, se eu quisesse, poderia exprimi-lo. Mas não, fica assim no ar. Fica no ar porque o som também anda no ar e isto faz pandan com este início, que, não querendo ser agoirento, diria que é um início enfesado. Um início que, se levar uma corrente de ar nas orelhas, é capaz de quinar. Temos que agasalhar o início. Agasalhar o início, uma bela expressão que, não acontecesse já, se tivesse acontecido mais para a frente, dava aso a... É uma espécie de preliminar maroto, mas não quero já entrar pela buçalidade. Não me seja estranho, nada disso. Os habituês do podcast sabem que de quando em quando uma pessoa envereda para aí. Envereda para a marotice, para a velhacaria e vamos por aí fora. Porque é um tema como qualquer outro. Mas não quero já entrar por aí, porque imaginem que um noviço entra neste episódio e começa logo a ouvir obscenidades. Pensa, este velhaco tem que benzer este podcast, tem que benzer, jogar água benta para cima desta trilha sonora, este bandido, este diabinho. Não quero que a pessoa, empatize comigo e depois, a meio do caminho, consumada a empatia, aí já pode receber uma caralhada ou outra sem que se irice moralmente. Eu não quero pessoas iriçadas moralmente. Pelo menos no início. Tem que haver aqui uma progressão em matéria de relacionamento. E não é o caso. Vamos assumir que isto é um início? Não vamos assumir. Eu quero outro início, não quero este início. Faz de conta que o início é agora a partir daqui. Olá, graúdos, pequenos, adultos, idosos, cadáveres, que eu não quero excluir ninguém. Uma pessoa sabe muito pouco da morte e da vida. Sei lá, se alguém regressa agora da morte e pretende ouvir este podcast, ou mesmo morto, pode estar a ouvir, eu não sei como é que está o inferno ou o céu em matéria de... não sei se apanha bem o Wi-Fi. Pode-se apanhar, se o paraíso é tudo, quem morreu ultimamente terá acesso à internet e pode-se dar o caso, como vão estar lá uma eternidade, de certeza, as almas que despendem de uma eternidade, de certeza haverá uma vez por outra que vão cair neste podcast. Já experimentaram tudo e então vão experimentar isto. Não quer dizer que continuem, mas vai calhar. E então é também para essas pessoas este podcast. E é para garotos, adolescentes. O que é o adolescente traduzido? É um ser a ganhar corpo, que pode ir ao encontro da sua aspiração, por vezes verbalizada, por vezes está acomodada no cérebro. Um adolescente é alguém que sonha com um corpo com o qual possa encurtar distâncias de forma a acabar de forma proveitosa para ele. Isto traduzindo uma expressão, a fudanga. Pronto, já acabei na boçalidade. Mas um adolescente é muito isso. Aspira a um determinado corpo. Às vezes a realidade satisfaz o seu desejo. E aqui, talvez, a maioria das vezes, a realidade é macaca e vai noutro sentido. O rapaz sonha com um corpo espadaúdo, um corpo visualmente apetitoso para o sexo com o qual, ou sexos, que eu não estou aqui, é com as pessoas que quiser, que o sexo é um desporto coletivo. Pode ser... não é um desporto coletivo, a masturbação, mas tudo o que é mais que masturbação é desporto coletivo. A 2 é coletivo, a 3, 4, 5 é um desporto agradavelmente coletivo, quanto mais melhor. É um desporto que, ao contrário da maioria dos desportos, que tem um número mais ou menos estanque de elementos, o sexo, pelo menos é o que eu ouvi dizer, que eu sou nesse aspecto, e em muitos outros, mas especialmente neste aspecto, sou um teórico. Eu vejo por aí, vejo uns vídeos, uns tutoriais, uns artigos, uns ensaios, e daí depois sai alguma coisa, e isto é tudo muito teórico. Pode não estar de acordo com o real palpável. Eu dizia o palpável porque a vontade, o meu inconsciente, de forma marota, está a dizer que eu queria palpar muitas destas palavras. Não fosse isto absurdo. E vamos assumir que isto foi um início. Não foi nada de especial. Para estar de acordo com aquilo que já vos habituei. Os habituês do podcast devem... estou habituado a isto. Então, é isto que vocês mamam. Vocês querem isto. Se estão habituados a
a carapaus, dou-vos carapaus. Estão habituados a douradinhos, eu dou-vos douradinhos. Estou habituados a brócolos. Não vos dou brócolos porque eu não sei cozinhar brócolos e o brócolis é uma coisa que me ofende. Eu não vou por aí. Tenho os meus princípios, fritos ainda é como a outra, agora brócolis não vou por aí. Espero que não tenha criado aqui um abismo entre nós, entre mim e o meu vasto auditório de 3 ou 4 pessoas, ou apenas uma que criou 4 contas para, de alguma forma, fazer sentir bem. Essa pessoa algum dia queimou uma vela e então Nossa Senhora desceu e só concretizo o teu desejo, que é ter uma caixa de sapatos cheia de bichinhos de seda, se de alguma forma ajudares este rapaz no podcast. E a forma correta, ou a forma disponível, que eu também não quero gastar milagres em ti, é criar várias contas e depois o outro rapaz fica mais ou menos contente porque pensa que está a ser ouvido por algumas pessoas e no fim de contas é só tu que metes isso a dar, metes no play e vais à tua vida. Não ligas nada ao que o rapaz diz. E foi o que Nossa Senhora disse certamente, sem tirar nem pôr. Não estou aqui a inventar. Vamos assumir que isto é o início, é? Vamos sei lá. Agora está fechado. O início está fechado. Não vou voltar. Não estou satisfeito nem com o primeiro início, nem com o segundo. Vou tentar um terceiro. Não. É evitável. Isto não é uma andota. Não é um primeiro início, o segundo início e um português. Não estou aqui uma andota. É um primeiro início, um segundo início e um português entram num bar. O que é que acontece? Não acontece nada porque eu acho que é evitável fazer comédia com esse tipo de coisas. Há coisas com as quais não se deve brincar e isto é uma delas. Não vale a pena fazer metacomédia com uma andota. Não. Então isto não faz sentido. Utilizar um recurso que exige de nós alguma prestação intelectual com algo que está muito mais rasteiro, que já está polido do uso, não faz sentido. Então nós somos alguns hipsters que juntamos peças novas com peças vintage. Então mas somos o quê? Somos o quê? Não somos ninguém. Eu não sou ninguém. Vocês podem ser alguém. Eu sou ninguém. Não é? Quem és? Sou o Roberto Camito, mas se não se lembrarem do nome, sou ninguém. Roberto Camito, ninguém. Roberto Mini Viadinho, ninguém. Para quem ouviu o podcast anterior, isto é o início. Bom, está fechado o início. Estamos no fim do ano, não é? Né? Se acreditarmos no calendário, estamos quase no fim do ano. Está quase a completar a Terra. Está quase a completar outra volta. Estamos mais velhos. Isto é sempre envelhecer em direção à morte. Esta é a parte alegre. Eu, por exemplo, posso dizer o que é que li este ano. Li muita merda. Posso dizer assim uma ou duas coisas. Talvez faça mais à frente um podcast dedicado aos livros que mais gostei de ler durante 2018. Mas já agora que faço referência a um que é aquilo que me lembro agora. Não podia estar aqui a dar grandes justificações, mas é tal como é. É o que é e não vale a pena entrar aqui em rodeios. Queria referir-me ao último livro do Ricardo Araújo Pereira, que quanto a mim, eu friso, quanto a mim, é possivelmente o melhor livro que ele escreveu até à data. Calha bem porque eu lembro-me de uma conversa que tive com uma amiga minha. E é engraçado, vou dar aqui um bocadinho de contexto, um lamiré de contexto, só para vocês se rirem e imaginarem o resto da história. Falando com ela sobre o Ricardo Araújo Pereira, falei neste assunto que lhe disse que faltava talvez no livro de crónicas, exatamente como ele acabou de escrever. Parece que ele leu e às tantas saltámos para o ante. Isto é muito engraçado, num período de minutos a falar do humor, saltei do Ricardo Araújo Pereira para o ante, que é um salto, se quisermos, é tipo saltar no abismo, não é? É uma diferença que causa vertigens. Era só este lamiré. Quanto a mim, faltava-lhe um livro de crónicas nestes moldes. Se quisermos, um molde parecido ao penúltimo livro do António Prata, que foi editado pela Tinta da China. Não o último, que foi editado. Não me lembro o título. Mas é um bom livro. No essencial, o que é que os aproxima? É um livro... O fundamento é igual no livro do António Prata, é que não se cinge muito ao presente. Hoje, talvez sempre tenha existido, mas nos últimos anos essa tendência tem crescido. É assim, a crónica sempre não é que seja um mal em si. A questão torna-se um mal quando toda a gente usa essa técnica ou essa forma de abordar a escrita. A crónica vive muito da atualidade. E pelo facto do livro resultar de crónicas
para a Folha de São Paulo, se não estou em erro, para o Brasil, e não estando o Ricardo Araújo Pereira tão dentro da realidade brasileira como está, e é patente nas crónicas que ele escreve para a Visão, em Portugal, por exemplo, está ocorrente tudo o que se passa, seja em matéria política, seja pequenas incidências, pequenas indignações, pequenas labaredas, está atento a tudo isso. No Brasil, só apanha cá o que chega, e o que chega já vem trabalhado, e então optou por outro tipo de crónicas, que digamos, e isto é sempre um salto muito grande, crónicas intemporais, não é? Ninguém pode dizer crónicas intemporais. Até Pessoa, num livro qualquer de ensaios, fez os seus prognósticos sobre poetas e escritores que eu considerava, estes vão ficar na prateleira da história, os imortais, e outros não. E até ele falhou. Não somos donos da verdade, isto tem muitas variáveis, e por vezes aqueles que supostamente morrem vêm à tona, e aqueles que estão muito vivos, a partir do momento que morrem, o escritor morre, a obra morre também. Isto é muitas variáveis, não sabemos realmente o que é que vai ficar. Mais a mais, nos últimos anos, a nossa ligação com os livros está-se a modificar radicalmente. Pode acontecer que daqui a 100 anos ninguém leia, ou leia da forma que... Há uma facção que diz, não lemos livros, mas lemos artigos e lemos coisinhas. Não é bem a mesma coisa, porque o tipo de compromisso que um livro exige de nós é diferente de ler um artigozito. É diferente. Aprende-se alguma coisa assim, mas o compromisso com o livro é diferente. E só para fechar este assunto, fiquei muito... Não é impressionado, porque não é que o Ricardo Araújo Pereira tenha que me impressionar. Já fez várias coisas merecedoras desse adjetivo. Mas era aquilo que ele dizia que faltava, foi aquilo que ele fez. Não que isso tenha uma relação direta. Talvez sentisse, talvez tivesse essa fome de ler tão talvez ao jeito dos brasileiros, e eu aqui citando o António Prata, que por vezes desligam-se um pouco da realidade, porque uma crónica muito potente num dia, falar sobre um determinado acontecimento que naquela janela temporal é importante, mas um mês depois já ninguém quer saber daquilo. E imaginando, pegando um livro depois de um ano ou 2 ou 5, aquele livro perdeu quase todo o fulgor. E é agradável ver um livro sobre estas coisas. Eu prefiro, embora também reconheça valor nas crónicas que estão muito próximas à atualidade, porque pode funcionar como um manuscrito de alguém daqui a 50 anos, se quiser aferir o que é que aconteceu em determinada janela temporal, pode pegar no livro de crónicas, por exemplo, do Ricardo Araújo Pereira e ter, ainda que aquilo não seja um manuscrito histórico, mas pode sentir o pulso da realidade de Portugal naquela janela temporal, ter uma ideia, e nesse aspecto é útil, mas não sei se é a minha fome de não me chegar aos olhos crónicas deste tipo por isso é que eu fiz este paralelismo. Já não sentia este entusiasmo a ler um livro de crónicas desde esse primeiro livro do António Prata. É isso, não quero aqui andar mais às voltas, parece que estou aqui neste ramo, é apenas felicitar, não é que o Ricardo Araújo Pereira é preciso, mas é um livro, para mim, é o melhor dele até à data. Por exemplo, posso também ir pelo outro lado, posso dar nas orelhas, que vale o que vale, por exemplo, não gostei tanto do livro de ensaios que ele escreveu. Não gostei tanto, é talvez parco para designar aquilo que quer dizer. Eu acho que foi insuficiente, por exemplo, comparado com um livro de características mais ou menos semelhantes, e aqui é a traço grosso, teria que dizer o porquê de ser diferente, o que é diferente, o que é semelhante. Por exemplo, um livro de ensaios do Mário de Carvalho, onde se debruçou muito sobre a escrita e foi mais amplo. Aqui do Ricardo Araújo Pereira focou-se claramente no humor, mas eu acho que faltam muitas coisas por dizer. Acho que é um livro útil, mas acho que abordou muito superficialmente, pelo menos aquilo que eu estava à espera de outra coisa. Se calhar é aquele encontro, aquele embate entre as expectativas e a realidade, e eu te esperava muito mais daquele livro. O que talvez, não me lembro aqui, não sei se é já a minha memória a trabalhar e está a desfigurar aquilo que li, mas se bem me lembro, ou foi no livro ou foi em entrevistas sobre o livro, que ficou no ar a ideia de que aquele livro podia ser trabalhado, ou seja, é um livro em construção. Daqui a 10 anos, por exemplo, pode surgir uma nova versão e essa se aumentada com aquilo que, quanto a mim, falta.
Não que eu apenas estava à espera de mais qualquer coisa. Então posso dizer, destes dois livros, adorei o livro Crónicas do Ricardo Luz Pereira, mas o livro de ensaios deixou um bocadinho a desejar. Fiquei assim um bocado. Estava à espera de mais. E pronto, é mais ou menos isto que eu quero. É um podcast assim, fraquito. Não quero dizer mais nada.